Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, irmão Paulo, saúdo os irmãos, irmãs, amigos e ouvintes com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, irmãs, amigos e ouvintes, a palavra do nosso Deus, a qual é a vontade de Deus, que a sua santa e poderosa palavra chega a cada coração, de cada amigo, de cada ouvinte, aqueles ainda que não confessaram Jesus como o único e o suficiente Salvador de suas vidas. A palavra de Deus nos afirma dizendo: se ouvirdes a minha voz, não endureçam vossos corações. Compartilho com todos aqui no livro de Marcos, capítulo 16, a palavra nos ensina. Finalmente apareceu aos 11. Jesus Cristo apareceu aos 11 apóstolos, os 11 discípulos, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haveres crido nos que o tinha visto, já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém, meus amados irmãos, irmãs? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se os irmãos e irmãs têm o dom de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, Deus estará com cada irmão, com cada irmã que pregue a palavra, o verdadeiro evangelho genuíno, a verdadeira palavra escrita na Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, a qual o nosso Deus nos afirma dizendo no livro do apóstolo João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É obrigação de cada irmão, cada irmã pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus conforme a vontade e o querer do Espírito Santo de Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Já vai dar 3 horas da madrugada, meus amados irmãos, irmãs. Aqui eu se encontro em oração, pedindo a Deus que o Espírito Santo do nosso Deus Todo-Poderoso convence os amigos, os ouvintes, que têm ouvido a palavra de Deus, mas, portanto, alguns têm endurecido vossos corações. Alguns têm cauterizado as suas mentes para não entender o significado da palavra de Deus, porque a própria palavra está afirmando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que não nele crê não pereça, mas precisa crer no Senhor Jesus. E para crer, precisa acreditar, tomar posse, aplicar a palavra de Deus para as suas vidas, ter tempo de se dedicar a Deus, de ler a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor, porque é através da palavra de Deus
que o Espírito Santo convence o homem do pecado, convença a mulher do pecado. Louvado seja Deus, Deus de poder. E no mesmo capítulo 3, João 3,16, no versículo 18, ele nos afirma: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, meus amados irmãos, irmãs, amigos e ouvintes, os irmãos e irmãs que têm o Espírito Santo de Deus e têm o chamado de pregar a palavra, de ensinar a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho genuíno, pregue a palavra, ensina a palavra a toda a nação, a todo o povo, porque Jesus, quando ele foi ter com aquela mulher de Samaria, aquela mulher samaritana, Jesus diz para ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, é necessário que nós evangelizamos, que nós pregamos, que nós ensinamos, porque é a vontade de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs, e o Espírito Santo de Deus encoraje os irmãos e irmãs para que evangelize, para que pregue a palavra, para que ensine o verdadeiro evangelho genuíno, conforme a vontade do Espírito Santo. Amém? Um bom dia a todos, que Deus conceda um final de semana não que já passou o final de semana, mas um começo de semana de vitória, dando uma semana de vitória, de conquista, de paz e cheio do Espírito Santo, aonde nós viemos nos desprender dos bens materiais e se encher das coisas que é da vontade de Deus, que é do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor.